Peço que todas as manhãs tu me fales do teu amor, pois em ti eu tenho posto a minha confiança. As minhas orações sobem a ti. Mostra-me o caminho que devo seguir. A lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. A beleza dos jovens está na sua força e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Eu amo aquele que me ama, e quem me procura acha. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu és o meu Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade. Que o teu espírito seja bom para mim, me guie por um caminho seguro. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade toda a gente sabe que você é uma mulher direita. Vou fazer tudo o que me pede. Desde o meu nascimento, fui entregue aos teus cuidados. Desde que nasci, tu tens sido o meu Deus. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Quando te chamei, tu me respondeste e com o teu poder aumentaste as minhas forças. Porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também, por meio dele, participamos da sua grande ajuda. Feliz aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente e que dirige os seus negócios com honestidade. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na sua cabeça, e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: Viva o Rei dos Judeus! Mas, se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo. Quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo. Quem manda é a sua esposa. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. E faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. Deus pôs uma nuvem por cima do seu povo fogo para guiá-los durante a noite. Eles pediram, e Deus mandou codornas, e do céu deu a eles pão bastante para matar a fome. Ele partiu uma rocha e jorrou água, que correu pelo deserto como um rio. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. O país que não tem um bom governo cairá.
com muitos conselheiros, há segurança. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Ó Senhor, Meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste. quem teme o Senhor é feliz, Mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Ó Deus, estou aflito, esperando que tu me livres dos meus inimigos. Eu ponho a minha esperança na tua palavra. Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Lembre de Deus em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o caminho certo. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a ele. O Senhor Deus me disse: Eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Ó Deus, Continua a amar os que te conhecem ou a fazer o bem aos que têm um coração honesto. lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu chamo. Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. E agora, Senhor, o que posso esperar? A minha esperança está em ti. Pois Ele vem governar a terra. Com justiça e sem parcialidade, Ele governará os povos do mundo. Ó Senhor Deus, eu te chamo pedindo ajuda. Todas as manhãs eu oro a ti. Ó Deus, tu és o meu Deus. Procuro estar na tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de ter como uma terra cansada, seca e sem água. Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já teria ido para a terra do silêncio. Em tempos de angústia, eu te chamo, Pois tu me respondes. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetorada do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: Ó Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em ti. Pode dizer a Ele: Ó Senhor Deus, tu és o meu defensor e O meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em ti. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. Tu dominas o mar poderoso, tu acalmas as suas ondas furiosas. Todos os povos que criaste virão e se curvarão diante de ti. Eles louvarão a tua grandeza porque tu és poderoso e fazes coisas maravilhosas. Só tu és Deus. Tu sabes como estou aflito, Pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no teu livro? O Senhor reina no céu com poder. A sua força é maior do que a fúria do oceano, e mais poderosa do que as ondas do mar. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. E da nuvem, o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. O Senhor é o meu forte defensor. Foi Ele quem me salvou. Ele é o meu Deus, e eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, e eu cantarei a sua grandeza. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja, para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa, em nome do Senhor. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. As parteiras temiam a Deus, e por isso ele foi bom para elas e fez com que tivessem as suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés, estou aqui, respondeu Moisés. Jetro ficou muito contente com tudo o que o Senhor havia feito pelo povo de Israel, tirando-o do Egito. Porém Moisés respondeu: Não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não adorem nenhum outro Deus, pois eu, o Senhor, me chamo Deus exigente e exijo que vocês adorem somente a mim. O meu povo não quer saber de mim e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim e esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes,
nem aceitarei os seus filhos como meus sacerdotes. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortos e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra e naquele dia todos os seus planos se acabam. O Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência. Ninguém pode se esconder de si mesmo. Falo com palavras bem simples porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Nós te damos graças, ó Deus, nós damos graças. Anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tens feito. Que fiquem alegres e contentas todos os que te adoram, e que os que são gratotos pela tua ajuda digam sempre, como Deus é grande. Mas, quando eles estavam doentes, eu vesti roupas de luto e até deixei de comer. Curvei a cabeça e orei por eles. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Não faça acusações falsas, nem condene à morte uma pessoa inocente, pois eu condenarei aquele que fizer essas coisas más. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer, porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Ou seus machados e marretas destruíram todos os enfeites de madeira, arrasaram e incendiaram o teu templo, profanaram o lugar onde és adorado. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Me livrou do perigo, me salvou porque me ama. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos. E eles se espalharam por todo o Egito. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? O anjo do Senhor fica envoltada àqueles que o temem e os protege do perigo. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom e elas o elogiarão. Por favor, perdoa o pecado deles. Porém, se não quiseres perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escreveste os nomes dos que são teus. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todos os que pecaram contra mim. Então anunciarei a tua fidelidade e te louvarei o dia inteiro. Socorram os humildes e os pobres e os salvem do poder dos maus. A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem: você confiou em Deus, o Senhor. Então por que ele não o salva? Se ele gosta de você, por que não o ajuda? A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Ó Rei, que na hora da angústia, Senhor, Deus responda à sua oração. Que o Deus de Jacó o proteja. Que do seu templo, Deus lhe envie socorro, e que do monte Sião, ele o ajude. O Senhor Jesus disse a Moisés: suba o monte onde eu estou e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra que têm as leis e os mandamentos que escrevi, a fim de que você os ensine ao povo. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Deus que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Chegará o dia em que dirão a Jerusalém: não tenha medo, povo de Sião. Não desanime, nem perca a coragem.
pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com você se por causa do seu amor lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As Escrituras Sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas notícias. Ó Senhor, Tu és bom e perdoador, Tens muito amor por todos os que oram a Ti. a boa esposa é o orgulho do marido, mas a esposa que traz vergonha ao marido é como câncer nos ossos dele. Alguns confiam nos seus carros de guerra, E outros nos seus cavalos. Mas nós confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. Não foi com espadas que os nossos antepassados conquistaram aquela terra. Não foi com o seu próprio poder que eles venceram. Eles venceram com o Teu poder, com a Tua força e com a luz da Tua presença. Assim Tu mostraste o Teu amor por eles. Porém, eu cantarei a respeito do Teu poder. De manhã louvarei bem alto o Teu amor, pois Tu tens sido uma fortaleza para mim, um refúgio nos meus dias de aflição. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. Das ações do Senhor eu me recordo, Lembro-me de Suas maravilhas de outrora. e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Alegre-se muito, povo de Sião. Moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Os meus pensamentos serão claros. Falarei palavras de sabedoria. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. O tolo mostra toda a sua raiva, mas sensato se cala e a domina. É o Senhor quem dá a sabedoria. A sabedoria e o entendimento vêm dele. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz É uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Ó Senhor Deus, eu te louvo porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Ó Senhor meu Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste, tu me salvaste da morte. Eu estava entre aqueles que iam para o mundo dos mortos, mas tu me fizeste viver novamente. As preocupações roubam a felicidade da gente, Mas as palavras amáveis nos alegram. há um rio que alegra a cidade de Deus, A casa sagrada do Altíssimo. quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Agradeçam a Deus, o Senhor. Anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que ele fez. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. Louvem! O Senhor Deus é minha rocha, Ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Toda a minha vida tenho me apoiado em Ti. Desde o meu nascimento, Tu tens me protegido. Eu sempre te louvarei. Eu louvo a Deus porque Ele não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor. Eu gritei pedindo a sua ajuda, Então o louvei com hinos. as tuas bênçãos estão sobre ele. Para sempre, e a Tua presença lhe dá muita alegria. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Com todo o coração eu confio nele. O Senhor me ajuda, por isso meu coração está feliz e eu canto hinos em seu louvor. Somente em Deus eu encontro Paz, e nele ponho a minha esperança. E assim, se Deus quiser, chegarei aí em Roma Cheio de alegria, e lhes farei uma visita que me dará um novo ânimo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão, Para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno.
Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas, por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade gabando-se de serem sábios. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. Tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos, por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. As palavras do Senhor são verdadeiras. Tudo o que Ele faz merece confiança. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Ó Senhor Deus, quanto tempo ainda vou viver? Mostra-me como é passageira a minha vida. Quando é que vou morrer? Como é curta a vida que me deste. Diante de ti, a duração da minha vida não é nada. De fato, o ser humano é apenas um sopro. Ele anda por aí como uma sombra. Não adianta nada ele se esforçar. Ajunta riquezas, mas não sabe quem vai ficar com elas. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassemos planos dos maus.